Alguém falou para você, olha, se você quer conquistar as coisas, pense positivo. E aí, você foi fazer uma prova e pensou positivo, só que não estudou para aquela prova. E aí você reprovou. Eu quero falar um pouco para vocês hoje a diferença entre o pensamento positivo e o pensamento realista. Primeiramente, né, o que é, o que significa o pensamento? A palavra pensar, pensamento. Basicamente, refere-se ao que a gente atribui de determinado evento que acontece ao nosso externo, que acontece ao nosso redor, né? Então a gente cria imagens mentais daquilo, né? Sejam fantasiosas ou irreais, do que está acontecendo. E a gente interpreta aquilo que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo ao nosso redor, né? O que acontece na realidade, nós interpretamos e nós lemos aquele ambiente através das nossas crenças, dos nossos pensamentos, sentimentos e nos comportamos então devido àquilo que nós vimos e interpretamos, pensamos então. Basicamente, o pensamento é a maneira com que nós lemos o mundo ao nosso redor, né? Então, todas as vezes que você passar por uma situação e as reações que você tiver ali significam que você leu aquele momento, aquele ambiente e trouxe isso para a sua vida. Mas então, o que é o pensamento positivo, né? Muitas pessoas falam que para você conquistar algo, você precisa primeiramente pensar de modo positivo, pensar de modo que vai te ajudar, né? Então, basicamente, né, pensar positivo é quando você basicamente não precisa fazer nada, só vai pensar positivo, vai dar tudo certo, o universo vai preparar tudo para você e vai te encaminhar coisas boas, né? Vai te encaminhar o que você deseja. Você não precisa ter nenhuma ação funcional daquilo, nem disfuncional. Por quê? Porque já está tudo ali. Afinal, é só pensar positivo que as coisas vão acontecer. Então, as pessoas falam, né, que você precisa pensar assim, porque você vai ter saúde, você vai ter riqueza, você vai ter sucesso, né? E tudo isso só se você pensar positivo, né? Ou seja, não precisa de nada, né? E essas várias teorias, né, elas falam que esse tipo de pensamento resulta em energias positivas, magnetismo daquilo que é bom, né? Coisas boas como o dinheiro, relacionamentos, o amor, né? As conquistas, né, da vida, entre outros, né? Trabalho, saúde física, saúde mental, só se você pensar positivo e não fazer mais nada. Mas então, o que nós sabemos do pensamento realista? Lembrando que eu falei o que é basicamente o pensamento positivo. E agora eu quero comentar com vocês o que é esse pensamento realista, né? Primeiro que as coisas acontecem ao nosso redor e nós não temos controle sobre elas. Como essas coisas acontecem? Elas acontecem na realidade. Na realidade das coisas, elas acontecem. Então você pode achar que, olha, o meu carro bateu. Poxa, eu vou pensar positivo de que eu vou arrumá-lo. E se você não for realmente arrumar ele, se você não for ter o comportamento, a ação de arrumar, então você não vai arrumar o seu carro. Ele vai ficar quebrado e você não vai conseguir mais dirigir. Ou seja, pensar realista significa que as coisas que acontecem à nossa volta, elas vão
ser atribuídas ao nosso pensamento de uma forma mais funcional, de uma forma mais produtiva, mais realista. Por quê? Muitas vezes a gente precisa ser mais rigorosos, bater mais de frente com as coisas que acontecem, rigorosos com a realidade das coisas e encarar a realidade como fatos. Sim, acontece. O carro pode quebrar, essa é a verdade. O pneu da moto pode furar, você pode ficar com gripe, você pode perder o seu emprego, você não pode não ter uma saúde como você queria, mas você precisa encarar aquilo, porque nem sempre as coisas vão ser feitas e realizadas do modo que nós desejamos. Pelo contrário, as coisas acontecem com todo mundo, com todas as pessoas, e essas pessoas não têm controle daquilo, mas elas têm controle de como elas vão atuar diante de uma situação não tão boa assim. Ou seja, pensar realista também vai te ajudar no seu processo cognitivo, de como que você interpreta as coisas mais afinco, Imagina que, por mais difícil que seja alguma coisa, o fato de você pensar de uma forma real, de uma forma realista daquilo, você não vai catastrofizar, que é uma distorção cognitiva, determinada coisa. Meu Deus, um copo se quebrou, então eu não tenho mais como tomar água, Mas quando você vai olhar para a sua prateleira, você tem vários copos ali de vidro, você tem outros copos. Meu Deus, o pneu do carro furou, e agora? Quando você vai olhar, você tem um step. Nossa, veja o que aconteceu comigo, Eu cortei o meu braço, e agora? Quando você percebe, você tem ali você pode fazer um curativo ali, um band-aid ali, qualquer coisa, ou se for mais grave, você pode ir para o hospital. Ou seja, quando você pensa de um modo realista e como você pode atribuir essas coisas para uma maneira mais funcional, você descatastrofiza as coisas. E só de fazer isso, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam amenizadas. Se você tem uma dor de cabeça, não pense, eu estou com uma dor de cabeça. Só nisso. Pegue um remédio, tome mais água, durma mais, durma bem, se alimente bem. Um exemplo que nós temos é uma pessoa que quer tirar a sua CNH, sua carteira de habilitação. Imagina que essa pessoa, então, ela vai com um pensamento positivo de que, olha, eu vou conseguir passar. Ela não estuda, Ela não faz o que foi proposto a ela ali. Ela não vai passar. Assim como uma pessoa em um concurso público vai lá, eu vou passar, eu sei que eu vou passar, e não estuda, ou numa faculdade, etc. Então, pensar realista faz com que você estude, faz com que você trabalhe, faz com que você se exponha. E ainda que você não ganhe aquilo que você queria ganhar, ou que aquilo não aconteça da maneira com que você queria, o sofrimento vai ser menor, porque as coisas que você fez foram aquilo que estava ao seu alcance. Sendo que, quando a gente faz o que está ao nosso alcance, as coisas ficam mais funcionais. Os pensamentos negativos, eles são os vilões da nossa mente, Mas se a gente não olhar para eles de uma forma mais real, eles serão potencializados, Porque o grande vilão das coisas, Quando a gente fica muito emocionado, quando a gente tem uma reação física, fisiológica,
e até pensamentos desagradáveis. O que está por trás disso tudo? Os nossos pensamentos automáticos, disfuncionais. Eles ajudam com que as coisas fiquem mais tensas, se por assim dizer, e se a gente não olhar, então, de uma maneira mais funcional para essas coisas. Quando você pensa de um modo mais realista, as coisas ficam mais benéficas, né? Ainda que a situação seja mais difícil e a mais desesperadora possível, como uma doença, né? Uma doença física, como a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento, né? Se você olhar para tudo à sua volta, você vai perceber que existem maneiras de você enfrentar isso, uma doença, um trabalho, a perda de um relacionamento, né? Pensamentos até. Existe sempre, e sempre vai existir formas para que você venha amenizar essas coisas da melhor maneira possível. A realidade, ela faz com que a gente trabalhe e que nós não venhamos a ficar inertes. Ainda que as nossas crenças automáticas disfuncionais venham e acabem com a gente, se a gente olhar de uma forma realista, funcional, nós não ficaremos inertes, parados, né, encolhidos diante de uma situação. Pelo contrário, nós vamos trabalhar e vamos agir e reagir da melhor maneira possível que nós conhecemos. Se você está passando por uma situação, pense da melhor maneira possível, pense de um jeito funcional, de um jeito real e trabalhe com essa realidade da melhor maneira que você conseguir. É isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ativa o sininho de notificações para que você não venha perder nenhum vídeo nosso. E eu agradeço vocês. Fique bem, pessoal. Até mais.